Você não começou a se sentir diferente agora. Isso vem de antes. Muito antes de você conseguir colocar isso em palavras. Desde cedo, havia a sensação de estar um pouco fora do ritmo da maioria. Não melhor, não pior, apenas deslocado. Como se o mundo falasse uma língua que você entende, mas não se sente confortável em repetir. Jung diria que esse sentimento não surge por acaso. Ele é um sinal, e quando observado com profundidade, revela camadas importantes da psique que raramente aparecem em quem se adapta fácil demais. No início, essa diferença costuma ser silenciosa. Não é algo que você anuncia. É algo que você sente quando está em grupo e, mesmo assim, permanece sozinho por dentro. As conversas parecem superficiais demais. As reações das pessoas parecem previsíveis demais. Você percebe padrões rapidamente e, ao mesmo tempo, sente dificuldade em se encaixar neles. Jung via isso como o primeiro indício de uma consciência que se volta para dentro mais cedo do que o normal. Enquanto muitos constroem a identidade a partir do que é esperado, você começou a perceber, ainda que sem entender, que algo em você não queria apenas repetir papéis. Essa consciência inicial costuma vir acompanhada de um certo desconforto, porque perceber mais também significa se sentir menos protegido pelas ilusões coletivas. Você nota contradições, nota incoerências, nota quando alguém diz uma coisa e age de outra forma. E isso cria uma distância natural, não por arrogância, mas por lucidez. Jung explicava que pessoas assim desenvolvem uma relação precoce com o mundo interior. Elas observam antes de agir, sentem antes de falar. Isso, em uma sociedade que valoriza velocidade e adaptação, gera a sensação de estar sempre um passo fora do lugar. Com o tempo, essa diferença se aprofunda. Você começa a perceber que não reage emocionalmente como os outros. Coisas que provocam euforia coletiva não te tocam da mesma forma. Conflitos que parecem enormes para muitos não despertam o mesmo impulso em você. Não porque você seja frio, mas porque a sua energia psíquica não se prende facilmente ao externo. Jung diria que aqui surge a segunda camada, uma vida emocional mais contida, mais observadora, mais profunda. Você sente muito, mas sente em silêncio. Processa por dentro. E isso cria a impressão nos outros de distanciamento, quando, na verdade, há intensidade demais acontecendo internamente. Essa intensidade interna, se não compreendida, pode virar solidão. Não a solidão física, mas a sensação de não ser visto de verdade, de ser interpretado de forma errada. Muitos passam a achar que você é reservado demais, estranho demais, sério demais. E, em algum momento, você mesmo começa a se perguntar se há algo errado. Jung alertava que esse é um ponto delicado, porque a psique que percebe mais fundo também é mais suscetível a se dobrar para caber, a tentar se moldar, a silenciar partes de si para não causar estranhamento. É aqui que nasce o conflito entre quem você é e quem esperam que você seja. À medida que esse conflito cresce, surge uma terceira camada ainda mais sutil. Você começa a se sentir cansado de representar, cansado de sorrir quando não faz sentido, cansado de explicar demais. Há um desejo crescente por autenticidade, mesmo que isso custe isolamento. Jung via isso como um chamado interno para a individuação, ainda que a pessoa não saiba nomear. É o momento em que a alma começa a pedir coerência, não perfeição, coerência. Você passa a preferir menos pessoas, menos estímulos, menos ruído. Não por desprezo, mas por necessidade psíquica de integridade. Esse processo, no entanto, não é confortável. Ele exige confrontar partes suas que foram reprimidas para se adaptar. Exige olhar para a própria sombra, para pensamentos que você nunca disse em voz alta, para sentimentos que não cabiam no papel que você desempenhava. Jung dizia que quem se sente diferente da maioria costuma carregar uma sombra mais consciente, não porque seja mais sombria, mas porque foi observada mais cedo. Você percebe seus impulsos contraditórios, sua ambivalência, sua profundidade emocional. Isso te torna mais cauteloso, mais reflexivo, mais silencioso. Quando essa camada é integrada, algo muda. A necessidade de aprovação diminui. A comparação perde força.
Você começa a aceitar que não foi feito para pertencer a todos os lugares. Isso deixa de doer como antes. Surge uma quarta camada, a capacidade de estar só sem se sentir vazio. O silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser um refúgio. Você entende que sua mente funciona em outro ritmo, que sua sensibilidade não é fraqueza, que sua percepção não é exagero. Jung via esse estágio como um sinal de maturidade psíquica. A pessoa não se isola por medo, mas por escolha consciente. É aqui que muitos confundem essa diferença com frieza ou desapego. Mas internamente, o que existe é profundidade emocional organizada. Você sente menos necessidade de reagir e mais de compreender, menos vontade de convencer e mais de observar. Isso cria uma presença diferente, mais calma, mais densa, mais real. E mesmo sem perceber, você passa a provocar reações nos outros. Alguns se sentem atraídos, outros desconfortáveis, porque quem está em contato consigo mesmo costuma espelhar aquilo que os outros evitam olhar em si. Nos últimos estágios desse processo, uma quinta camada se revela de forma quase imperceptível. Você começa a entender que nunca foi diferente no sentido de inadequado, apenas consciente em um ambiente que valoriza a inconsciência funcional. Jung afirmava que a sociedade precisa de pessoas que se adaptem, mas também precisa desesperadamente daquelas que não se encaixam totalmente. São elas que percebem os excessos, os desvios, as ilusões coletivas. São elas que sentem antes que algo está fora de equilíbrio. Quando essa compreensão se instala, algo se ressignifica profundamente. Aquilo que antes parecia isolamento passa a ser clareza. Aquilo que parecia estranheza passa a ser sensibilidade. Aquilo que parecia distância passa a ser discernimento. Você entende que sua mente não foi feita para a superfície. Foi feita para a profundidade, para atravessar camadas, para perceber nuances, para sustentar silêncio sem se perder. E talvez o ponto mais importante, você percebe que nunca esteve quebrado. Apenas estava em um processo que poucos conseguem sustentar sem se distrair. Jung via esse tipo de pessoa como alguém em diálogo constante com o inconsciente. Alguém que sente o mundo por dentro antes de reagir por fora. Alguém que carrega uma responsabilidade psíquica maior, mesmo sem ter pedido por ela. No fim, sentir-se diferente da maioria não é um erro de fabricação. É um sinal de que sua consciência não se satisfez com respostas prontas, de que sua alma não aceitou atalhos emocionais, de que algo em você escolheu profundidade em vez de conforto. E quando isso é visto com clareza, a diferença deixa de ser um peso. Ela se transforma em força silenciosa, em presença, em maturidade, em consciência viva.